E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos continuar conversando sobre as relações entre sociedade e ambiente, recursos naturais e produção capitalista. O tema é importantíssimo quando a gente agora foca, quando a gente se detém sobre essa palavrinha aí que virou uma palavrinha-chave do século XXI. Ok? O conceito de sustentabilidade. E aí, é uma aula para a gente entender melhor o que se fala ou ao que se refere essa expressão aí de preservação ambiental. Ok? Porque, pessoal, dando as minhas aulas, sobretudo ao vivo aqui com os alunos comigo, eu tenho a impressão de que muitas vezes a gente acha que preservação ambiental é uma espécie de retorno ao mundo das cavernas, sabe? Em que a gente vai abrir mão da tecnologia, em que a gente vai abrir mão da produção capitalista, em que a gente vai abrir mão de todo o conforto e de todos os benefícios que a ciência e que a tecnologia trouxeram para nós. E é muito importante a gente tirar essas dúvidas para entender melhor o conceito de sustentabilidade, para entender melhor o conceito de preservação ambiental. Porque não, a ideia não é regredir a história, não é fazer a história voltar ao passado. Muito pelo contrário, é como é que nós podemos transformar o momento atual para ele continuar existindo. Ok? Então a pergunta é essa. É uma pergunta fundamental que vai te ajudar sim a entender melhor o mundo em que você vive e que consequentemente vai te ajudar em todas as provas do Enem. Não só em ciências humanas, mas também em ciências da natureza, em linguagens e também na redação. Ok? Na medida em que esse tema se tornou tão fundamental nas nossas vidas, a redação do Enem já trouxe assuntos relacionados ao tema, como por exemplo a própria crise hídrica já foi tema da redação e não ficaria nem um pouco surpreso se a redação do Enem trouxesse novamente temas ambientais para a roda de conversa. Então vamos lá, vamos responder essa pergunta e ganhar argumentação para usar também nessa redação. Tá aí uma questão do Enem, ok? O que vocês estão lendo aí é um texto de uma questão Enem e eu vou usar ela para te sublinhar o que é sustentabilidade. Leiam lá comigo. No presente, observa-se crescente atenção aos efeitos da atividade humana em diferentes áreas sobre o meio ambiente, sendo constante nos fóruns internacionais e nas instâncias nacionais a referência à sustentabilidade como princípio orientador de ações e propostas que deles emanam. Ok. Então a sustentabilidade explica-se pela, né? Perfeito, viram? A questão ela vai direto. Ela fala que sustentabilidade virou um assunto importante e pau, pergunta uma definição clássica dela. O gabarito você já está vendo ali, é a resposta E. Mas vamos entender todas as alternativas para justamente estudar a noção de sustentabilidade. A. Incapacidade de se manter uma atividade econômica ao longo do tempo sem causar danos ao meio ambiente. Não, pessoal, a sustentabilidade é justamente o contrário, né? A ideia do conceito de sustentabilidade é capacidade de manter uma atividade econômica ao longo do tempo sem causar danos ao meio ambiente? Não, causando danos ao meio ambiente, mas mantendo o ser humano vivo ainda, né? Porque, pessoal, olha, os professores de química, de biologia, de física já devem ter te dito que não existe ação humana que não altera a natureza, né? Então, dano no sentido de impacto, no sentido de transformação, né, no sentido de afetar a natureza, não existe.
Não existe. O ser humano, ele vivendo, causa um impacto muito grande na natureza. A questão é, que impacto que nós estamos gerando? Quais são as consequências desses impactos para a nossa vida e para a natureza também, ok? Então, imagino eu que vocês entenderam o erro dessa alternativa. Tá aqui e tá aqui. Legal? B. Incompatibilidade, ou seja, não são compatíveis, não são possíveis de serem feitos juntos, entre crescimento econômico acelerado e preservação de recursos naturais e de fontes não renováveis de energia. Olha, pessoal, a sustentabilidade é justamente o contrário, né? É assim, ó, o erro dessa alternativa tá aqui, ó. Né? Porque a ideia da sustentabilidade, como a gente já vai conversar mais, é compatibilizar crescimento econômico com preservação de recursos naturais. Além de incompatível, eu diria para vocês também que essa ideia de um crescimento econômico acelerado também não é familiar ao conceito de sustentabilidade. Por quê? Porque se você cresce muito rápido, você precisa abrir mão do controle da tua produção. O que eu estou querendo te dizer? Pensa assim comigo. E é legal a gente parar, porque nós estamos usando a questão para entender a sustentabilidade. Então vamos estudar por meio dela. Legal? Olha só, como produto de todas as críticas à produção capitalista e aos seus impactos na natureza, surgiram o quê? Leis que controlam a produção das fábricas e das indústrias. Essas empresas, elas precisam tomar muito cuidado com todo o seu processo produtivo, porque senão elas tomam multas pesadas em países mais sérios, ou seja, que não incluem o Brasil em quase todas as áreas. Essas multas, elas chegam a tirar essas empresas do mercado. Viram grandes escândalos, assim, na Europa, como aconteceu com a Volkswagen, ou como algumas empresas de água nos Estados Unidos. Então, o Brasil tem essas leis, ele só não controla muito. Deixa eu só te dar um exemplo. Hoje, você, fábrica, empresa, grande produtor, não pode descartar os teus resíduos molhados, a água que você usa na sua produção, nos rios, sem tratamento nenhum, sem cuidado nenhum. Entendem? Então é assim, Léo, não estou entendendo o que você está falando. Vamos lá, pessoal, vamos tintim por tintim. Pessoal, muitos processos produtivos usam água na sua produção. Só que não é uma água pura. Essa água, ela acaba carregando químicos, substâncias que em grande medida são poluentes da natureza e são muito venenosas para o ser humano. Entendem? Bom, essa água, até uns 40, 50 anos atrás, elas poderiam ser simplesmente descartadas na natureza, né? Nos rios, de um modo geral. Vocês acham que o rio Tietê em São Paulo, ele está fétido, ele está um nojo só, parece uma gelatina suja e fedida? Por quê? Por isso, porque as fábricas passaram 40 e 50 anos despejando seus resíduos poluídos e poluentes naquele rio. São Paulo virou a grande locomotiva econômica do Brasil, gastando o seu meio ambiente, colocando os seus moradores em uma condição de vida muito ruim para os seus corpos, para a sua saúde. Então nós temos leis que controlam esse processo. Então nenhum processo econômico, nenhum crescimento capitalista pode ser assim acelerado se você vai cuidar, controlar dos impactos ambientais que a tua produção gera. Entendem? Eu quero dar mais um exemplo para vocês e eu vou pedir para vocês anotarem aí no caderninho de vocês. É um problema no Brasil, é um problema mundial e eu não duvido nada que ele apareça nas provas do Enem. A tragédia de Mariana, ok?
pesquisem, estudem a tragédia de Mariana, porque foi exatamente o que aconteceu em Mariana, tem tudo a ver com o que estamos falando aqui. Mariana, pessoal, é um centro de mineração, ok? De extração do minério de ferro da natureza. Esse minério de ferro vai virar aço, e o aço basicamente é usado em toda a indústria capitalista, nos carros, nos computadores, nas geladeiras, nos fogões, e basicamente tudo que vocês consomem tem aço, tem ferro, tem um pedacinho de Mariana neles. Aliás, faz muito tempo que Mariana é um centro de mineração, né? Desde ali do ciclo do ouro, no século 17, 18, no Brasil. Muito bem, a Vale do Rio Doce, que o Getúlio Vargas abre durante o Estado Novo, é ali, né? Na região do Rio Doce, é o rio que passa por Mariana. Vale do Rio Doce foi privatizada durante o governo de Fernando Henrique Cardoso e continuou atuando na mesma região. Então, foi uma das filiais da Vale do Rio Doce que ali na região de Mariana fez o quê? Uma das suas barragens para controlar os resíduos dessa mineração estourou e toda a lama cheia de química, cheia de substâncias venenosas ao ser humano, foi derramada em cima da cidade, em cima de um bairro específico ali da cidade, né? Porque muitos alunos, quando eu converso sobre a tragédia de Mariana nas minhas aulas, eles dizem, mas Léo, era só lama. O problema foi esse, foi lama. Lama a gente lava, a gente limpa, é triste, é delicado, não é legal, mas lava-se lama. Né? Não, pessoal, não era só lama, era uma lama completamente poluída por uma série de resíduos químicos que eles usam nesse processo de extração do minério de ferro, entendem? E aí tem leis que obrigam as empresas a controlar essa lama, né? São as barragens. Essas barragens se romperam e basicamente fizeram uma cidade sumir do mapa. Ok? Estudem, tragédia de Mariana. Essa lama ainda foi para o Vale do Rio Doce, foi para o Rio Doce desemboca ali, ó, no Espírito Santo e poluiu toda essa região e basicamente transformou o estilo de vida de milhares e milhares de pessoas. Então, já eliminamos a A, eliminamos a B. C. Interação de todas as dimensões do bem-estar humano com o crescimento econômico, sem a preocupação com a conservação dos recursos naturais que estivera presente desde a antiguidade. Bom, esse sem aqui que está errado, e outra, né? A gente não teve essa preocupação com a conservação dos recursos naturais desde a antiguidade. Senão, não estaremos vivendo uma situação tão delicada em termos ambientais hoje. D. Proteção da biodiversidade em face das ameaças de destruição que sofrem as florestas tropicais devido ao avanço de atividades como a mineração, a monocultura, o tráfico de madeira e de espécies selvagens. Olha, proteção da biodiversidade, ok, em face das ameaças de destruição que sofrem as florestas tropicais. Olha, é muito interessante pensar nessa alternativa D aqui, porque ela está correta, eu vou dizer para vocês, ela está parcialmente correta, porque observem que ela não fala de produção econômica. E o conceito de sustentabilidade não é só de preservação da natureza, não é só de preservação do meio ambiente, é de preservação do meio ambiente com o uso dos recursos naturais na produção econômica. Então, se você lê a E, veja lá a diferença. Estou lendo a E agora. Necessidade de se satisfazer as demandas atuais. Percebem? Essa afirmação aqui, ó, necessidade de se satisfazer as demandas atuais colocadas pelo desenvolvimento, essa afirmação aqui não está na D. Deixa eu tirar o 100 ali, ó. Entendem? Então, eu quero muito que vocês guardem o texto da
resposta aqui, ó, a E, e coloquem aí no teu caderninho. Esse é o conceito de sustentabilidade. Novamente, a resposta dessa pergunta é o conceito de sustentabilidade. Necessidade, sim, de continuar produzindo, de continuar fazendo capitalismo, de continuar usando a natureza, mas sem comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades nos campos econômico, social e ambiental. Entendem? Então a ideia de sustentabilidade é o quê? Claro, a gente não vai voltar para o mundo das cavernas, a gente vai continuar produzindo, a gente vai continuar consumindo, mas de uma maneira sustentável, ou seja, de uma maneira em que esses recursos naturais, a água, o ar, a terra, o fogo, eles continuam existindo para as próximas gerações. Porque se a gente consome sem eira nem beira, a nossa geração pode até ter para ela, mas não vai ter para as próximas. Aliás, a gente começa a se perguntar se a gente consome demais, se vai ter próximas gerações. Por isso que o conceito de sustentabilidade está muito relacionado à ideia de energias renováveis e de energias finitas, ok? De energias que acabam, ok? Como é a principal energia do capitalismo hoje, o combustível fóssil, ok? O carvão e o petróleo. Essas duas energias, elas são energias não renováveis, elas vão acabar em algum momento. Agora, a água, se bem controlada, se bem gerenciada, ela é uma energia renovável, ela não acaba. O ar é uma energia renovável, ela não acaba. Então, bem gerenciado, bem controlado, essas energias elas podem continuar fazendo o capitalismo funcionar, mas sem botar as nossas vidas em risco. Um pouquinho aqui sobre energia não renovável, petróleo, carvão, energia de combustível fóssil. Vamos conversar um pouquinho aí de biologia, geografia, evolução. Pessoal, a vida no planeta Terra só foi possível por quê? Porque à medida em que as plantas surgiam, à medida em que os animais surgiam, à medida em que todas essas matérias orgânicas surgiam, elas iam crescendo e elas iam captando CO2 e, se não me engano, gás metano, gás carbônico e gás metano da atmosfera, ok? Basicamente, a estrutura de uma árvore é gás carbônico, o gás carbono, né? Então, a árvore só vira uma de uma sementinha, ela vira esse tronco imenso, isso aí é gás carbono, basicamente. Né? É carbono que se transformou aí na árvore. Então, à medida em que bilhões e bilhões e bilhões de anos, esse processo orgânico de crescimento e morte, de vida e morte, de plantas, né, de animais, eles foram captando esse CO2 e mantendo eles. Ora, toda essa camada orgânica ela foi sendo sedimentada na formação do planeta, ela foi ficando lá. Aí, o que o capitalismo descobriu? O capitalismo descobriu que esse gás ele era muito bom para gerar energia. E a gente começou a chupar esse petróleo, portanto, né, esses compostos orgânicos, esses compostos fósseis, e transformamos ele em matéria-prima e em combustível para o capitalismo. O problema é esse, a gente queima muito CO2 que estava ali retido. Então a gente está relançando na atmosfera uma quantidade de gás carbono que estava ali controlado. E foi justamente esse controle que permitiu a vida na Terra. E a gente está alterando esse processo. Entendem? Agora, o problema de toda essa conversa, você pode até ficar preocupado com tudo que eu estou te dizendo, mas se você quer mudar, cara, é você que tem que parar de consumir. Porque toda essa produção só está sendo feita porque você compra ela. Você tem carro, você quer carro, você consome, você viaja de avião, você
Entende? Então, é muito difícil alcançar a lógica da alternativa E, de você continuar fazendo a produção econômica ao mesmo tempo em que você preserva a vida na Terra, porque isso mexe com a condição de vida que todos nós temos. Queremos abrir mão dela? O que eu vejo aí fora é o quê? Não. Quem não tem um estilo de consumo como as classes mais ricas ou os países mais ricos, eles não querem que os países deixem de ser menos ricos, que as classes deixem de ser menos ricas. Ao contrário, eles querem enriquecer, eles querem consumir como os ricos. Não é? Para deixar minha conversa bem concreta com vocês, viagens de avião. Pessoal, uma viagem intercontinental de avião chega a gastar mais de 100 toneladas de querosene aeronáutico. Então, para um avião sair do Brasil e chegar em Paris, ou chegar em Miami, ou chegar em Nova York, ele vai gastar mais de 100 toneladas de combustível para fazer isso. Agora imagine, há mais de 100 mil voos intercontinentais acontecendo diariamente no planeta Terra. E o voo intercontinental é o que as pessoas querem, né? Conhecer Nova York, tirar foto na frente da Torre Eiffel para postar no Instagram, fazer um enxoval em Miami, não é? Então, como é que a gente vai controlar o consumo de combustível fóssil se um produto do capitalismo, que é o turismo, que é a viagem internacional de avião, já é acessível por poucos, mas se democratizou bastante nos últimos anos, e quem é pobre deseja fazer essa viagem? É muito difícil mexer nos desejos e vontades dos consumidores. Talvez seja mais fácil transformar as tecnologias para que elas não precisem mais desses combustíveis fósseis para funcionar. Ok? Então, pessoal, é sobre essa conversa que eu falo com vocês nesse segundo slide. Para nós termos uma vida mais sustentável, é necessário mudanças tecnológicas e é necessário mudanças de comportamento, ok? Na aula passada eu já falei de lixo, mas aqui eu dou mais atenção a esse problema. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Porque ele é um tema fundamental nessa conversa da relação entre meio ambiente e natureza, ok? Os lixões que existiam no Brasil, pessoal, eram muito nocivos à natureza. Porque um lixão é basicamente você pegar um terreno baldio e falar, ó, joga o lixo aqui. Não há controle nenhum. Né? Você vai jogando o lixo ali, ele vai se acumulando, se acumulando, se acumulando. E esse lixo, ele vai gerando um líquido que nós chamamos de chorume. Esse líquido, além de ser altamente inflamável, ele é altamente poluente. Ele é inflamável por quê? Porque tem gás metano, tem gás carbono nele. Esse chorume, se ele não queima, ele vai entrando na terra e ele vai poluindo os nossos lençóis freáticos. Além disso, se não é na forma de chorume, é na forma de gases que emanam desses lixões. Então imaginem vocês como um lixão é nocivo ao ambiente, ok? Então, a resolução que os cientistas, que os engenheiros tiveram foi o aterro sanitário. O aterro sanitário é uma estrutura, é um terreno, mas completamente preparado para controlar esse chorume. O chorume entra, ele vai cair em bolsões, esse chorume vai ser tratado, vai ser limpado, o gás vai ser queimado. Então, se você tiver a oportunidade de entrar num aterro sanitário, você vai chegar lá e você vai ver que ele não tem cheiro, né? E aquele cheiro de lixo ali não tem. Então, opa, como é que eles fazem isso? Porque o lixo ali ele é tratado, ele é adequado, é igual um esgoto. O que uma rede de esgoto faz? Ele trata a água que chega das casas, das empresas, e aí sim devolve essa água para a natureza.
entendem? Então, pessoal, o Brasil até 2010, como o slide diz aqui para vocês, ele permitia os lixões. Em 2010 ele passou uma lei estabelecendo a obrigatoriedade do aterro sanitário. É a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Pediria para vocês estudarem essa política, pediria para vocês pesquisarem mais sobre essa política, ok? Só que, infelizmente, se a lei passou em 2010, como as cidades não conseguiram se adequar, ela foi atrasando, né? Ela foi adiando o fim dos lixões. Então, já em 2017, ainda havia lixões no Brasil. Talvez ainda existam, e eu não sei dizer para vocês. Ok? De qualquer maneira, pessoal, essa é a pergunta, portanto, que as engenharias, que o capitalismo, que os políticos, de um modo geral, estão tentando responder. Como é que eu consigo crescer economicamente? Como é que eu consigo continuar produzindo, mas ao mesmo tempo preservando os recursos naturais para as próximas gerações? Vejam aí, ó, a hidrelétrica de Belo Monte é um tema interessantíssimo para a gente ver como esse assunto se desenvolve. Porque, pessoal, deixo com os professores de geografia para explorarem mais um assunto com vocês. Itaipu, que foi construída aqui no sul do Brasil, ele está num regime, ele está num terreno bastante, a usina de Itaipu está num terreno bastante, com bastante quedas d'água. É um terreno bastante quebrado. E isso é perfeito para as hidrelétricas, porque a água chega com força. Ok? E aí é bem mais fácil você gerar eletricidade quando a água já chega com força. No norte do Brasil nós temos um terreno plano. Então você precisa acelerar a água para ela bater ali e gerar a energia. Então, quando se falou de construir uma usina no estado do Pará, os próprios engenheiros disseram, mas nossa, é muito mais caro produzir água, eletricidade a partir da água aqui, do que é no sul do Brasil, com um terreno mais quebrado. Lá é um terreno plano, ok? Então, Belo Monte, primeiro pela própria característica do terreno, já virou uma polêmica. E depois disso também foi uma polêmica porque a instalação dessa hidrelétrica ia alterar completamente a região em termos ambientais e sociais culturais. Todas as comunidades ribeirinhas e todas as comunidades indígenas da região seriam afetadas. E é por isso que, por mais que nós tenhamos o projeto de Belo Monte desde a ditadura militar, ela nunca tinha sido construída. E ela começou a ser construída nos anos 2000. Né? Então, olha só. Leiam a questão comigo para a gente explorar mais o assunto. Planejada ainda na ditadura, a hidrelétrica de Belo Monte, que será a terceira maior do mundo, virou um retrato do dilema a respeito do futuro do Brasil. Perfeito, é o que nós estamos conversando aqui. Para crescer, gerar empregos e reduzir a alarmante desigualdade social, o país precisará de energia em abundância. Nossa, esse ponto aqui, pessoal, é o que eu chamo do quê? De crescimento econômico. O que vozes respeitadas perguntam, porém, é se uma grande usina no meio da Amazônia é a melhor saída. Ou seja, é a questão da sustentabilidade. Ok? Então, Belo Monte é um exemplo perfeito de como essa relação entre sustentabilidade e crescimento econômico gera polêmicas e marca o mundo em que nós estamos vivendo hoje. Tá? Então, resolvendo a questão, os impactos decorrentes da construção da hidrelétrica de Belo Monte sobre os diversos atores que vivem na região onde se pretende construí-la estão relacionados com... Pessoal, eu deixo a resposta para vocês, depois vocês estudam a questão por conta. Os riscos de deterioração das atividades tradicionais causados pelas transformações no território. Perfeito. É por isso que todo mundo fala, não, vamos ganhar dinheiro, vamos construir a usina de Belo Monte. Que meio ambiente o quê? Que índio o quê? Que população ribeirinha o quê? Não, calma lá.
Se a gente quer continuar vivendo bem, continuando ter uma natureza, continuando a ter condições de saúde e sendo democráticos, opa, não é assim vamos construir, não. A natureza devolve, e devolve com força. As minorias devolvem, e devolvem com força. Tá bom? Tem mais uma questão para vocês estudarem sobre o Belo Monte aí, tá bom? Opa! E eu termino aqui, ó, só fazendo referência a esse documentário lindo, 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 imagens maravilhosas e que te sensibilizam para o assunto do meio ambiente e do humano. Chama-se Home, Casa, e tá disponível lá no YouTube, legendado e dublado para vocês assistirem. Procurem lá, Home, do Yann Arthus Bertrand, ok? É um documentário lindo e vai te permitir pensar muito sobre o que nós conversamos nessa aula. Tá bom, pessoal? É isso aí. Vamos lá, assistam o documentário, por favor, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.